Graças a Deus, com alegria, com paz no coração, nós estamos iniciando aí para as pessoas da rede social, muito boa noite, pessoal do canal das igrejas, que nós estaremos aí de sexta-feira de manhã e à noite, e o IGD também, né, que também nós temos a nossa programação no YouTube, que fica aí, sempre um programa nosso, é só colocar ali Eduardo Galhardo, você vai achar as mensagens que são gravadas aqui em Limeira, com esse povo abençoado, nós estamos firmados na fé. Mas eu estou dando um entendimento hoje, e eu vou pedir para você abrir em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, que aconteceu algo muito importante na vida de um jovem, que até então ainda era jovem. Isso aqui, pessoal, tem que acontecer na vida da gente. Quer dizer, para muitos já aconteceu, né? A hora que eu estiver pregando, você até vai se lembrar o dia que você aprendeu como o Samuel aprendeu, né? Aí em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, eu já vou começar a ler. Olha aí. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Você vê, pessoal, todo mundo tem esse momento. O Samuel foi brilhantemente usado por Deus, um grande profeta. Mas nesse período aqui da vida dele, a palavra do Senhor ainda não tinha, não tinha se aberto para ele. Ainda há pessoas, irmãos, que eu não digo aqui agora, porque hoje foram 3 reuniões aqui na igreja, mas ainda há pessoas, pessoal, que a palavra do Senhor não se abriu para ela ainda. Ela está na igreja, é até uma pessoa excelente, melhorou, perto do que a pessoa era, ela melhorou, mas ainda a palavra não se abriu. Você vê que aqui diz, ainda não se tinha, ele ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe se tinha manifestado a palavra do Senhor. Então, por isso que quando o Eli estava deitado, o Samuel escutou uma voz, né, chamando Samuel, Samuel, mas ele pensava que era o Eli, porque ele ainda não conhecia o Senhor. Nós temos que procurar, irmãos, conhecer o Senhor, e para isso daí é algo muito individual, né? É algo muito individual, conhecer alguém, né? Procurar conhecer. E aqui o Samuel, ele teve um bom professor para ensiná-lo. Por que eu digo isso? Porque ele deu uma orientação para o Samuel. Olha o versículo 8, ó. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, e a terceira vez ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi
e se deitou no seu lugar. Pessoal, aqui o Eli, ele fez algo maravilhoso, que todo homem de Deus deve fazer, e toda mulher de Deus deve fazer. Quer dizer, até você, quando você está falando de Deus para alguém, você tem que entender que você pode ajudar alguém em Deus, mas você não pode ser o Deus de ninguém. O Eli aqui, ele falou, você vai se deitar, e quando você ouvir de novo, é Deus que está falando com você. Ou seja, ele ensinou o Samuel a ouvir a Deus. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, não é aquelas pessoas que fazem as pessoas serem dependentes dela. Tem homem que fica até feliz, né? A pessoa fala, quando eu não estou perto do homem de Deus, da mulher de Deus, eu não tenho vontade de nada. Aí a pessoa até se vangloria. Meu irmão, por que não? A pessoa tem que chegar e dizer, não, meu irmão, você está errado. Você não tem que se apegar ao homem. E quantas pessoas se apegaram ao homem, e às vezes o homem estava até pior do que a pessoa, né? E depois a pessoa se decepcionou, e ela chorou, e tudo mais. Quer dizer, quando o Samuel estava aprendendo, o Eli falou, não, olha, quando você ouvir essa voz novamente, aí a palavra se abre, né? A palavra tem que se abrir para você, meu irmão. Você não pode ser uma pessoa de carona. Existiu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Coisa maravilhosa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Tudo isso é muito lindo. Mas se ele não for o teu Deus, irmãos, não adianta. Não adianta. Quer dizer, não adianta nós queremos ali, mas o Deus de Abraão, sim. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Mas ele precisa ser o teu Deus. Você precisa ter um envolvimento com ele, através até de uma consagração pessoal, uma busca na palavra dele. Porque tem coisas que você vem na igreja, que você vai ouvir, e Deus vai falar com você, mas tem um tratamento individual que Deus trata contigo. Eu estava vendo uma vez um pregador, e ele cuidava de pastores, e aí muitos pregadores do evangelho acabam às vezes ficando numa depressão, caem numa tentação, até mesmo caem no pecado. Aí ele estava dizendo que ele não precisa conhecer esse pastor que caiu. Ele disse, eu não preciso conhecer, mas eu posso dizer que aquilo para ele tornou-se um trabalho. Então, quer dizer, ele tinha que dar uma palavra em tal dia da semana, ele buscava aquela palavra em tal dia da semana e dava. Ele precisava dar uma palavra no domingo, ele pegava uma palavra para o domingo e dava. Mas ele não tinha o seu tempo com Deus. Aí é que está. Quer dizer, quando uma pessoa, ela não tem um tempo com Deus, porque se ela tem esse tempo com Deus, a primeira coisa que vai acontecer na vida dela, Deus vai acalmar o coração dela. Aquela aflição, aquela coisa que está dentro dela, uma coisa que tem que ser resolvido, que precisa mudar, porque assim não tem jeito. Não, Deus começa a cuidar do coração da pessoa. Mas isso, após ela aprender a ter o seu contato com Deus, né? Tem gente que ainda é bobinha, eu falo no bom sentido, está achando que vem aqui comer um pedacinho de pão e tomar um cálicezinho do suco de uva uma vez por mês, está fazendo obrigação. Eu já fui, Santa Ceia eu não perco, Santa Ceia, pessoa bobinha, irmãos, ela ainda não acostumou a andar com Deus, andar com o Senhor, servir ao Senhor com alegria, porque muitas vezes
quando nós passamos por aquela porta, que nós temos que ver se realmente somos de Deus ou se não somos. Aqui o Eli estava ensinando o Samuel, e você vai ver a importância de saber ouvir a Deus. A pessoa que aprende a ouvir a Deus, a voz de Deus, pastor, mas é uma voz, eu escuto, é uma maneira audível. Não, não. Tem gente que ficou procurando ouvir voz aí, está até internado, né? Você não tem que ficar procurando ouvir voz. Deus tem várias maneiras de tratar com a gente. Pastor, mas não é possível ouvir uma voz? Tem experiências de pessoas que ouviram, mas o nosso Deus, Ele se revela muito através da palavra. Às vezes eu não sei, muitos aqui podem dizer, que eu não tenho agora condições de pegar testemunho, mas tinha gente que até estava trabalhando. Pastor, um dia no meu trabalho, Deus falou comigo de uma maneira muito forte. Deus usou um testemunho, e às vezes, pessoal, usa até um ímpio. Quantas vezes uma pessoa que nem é da igreja, ele fala alguma coisa ali, naquela hora você pega, você fala, meu Deus, o Senhor está trabalhando com o meu coração. Essa pessoa não sabe, mas ela está sendo usada aí pelo Senhor para abrir os meus olhos em alguma coisa. Quer dizer, Deus, nós temos que aprender isso tudo, vem do quê? Vem de uma intimidade, né? A mãe, por exemplo, conhece o filho, né? E conhece, ela olha, o pai olha, fala, ó, tem alguma coisa aí que não está bem, né? Quer dizer, o marido com a mulher acaba tendo uma cumplicidade, né? Quer dizer, às vezes até a maneira, né, que o marido olha e ele percebe que a mulher ali não está gostando de alguma coisa, ou às vezes a mulher, né? Ela olha e diz, ó, tem alguma coisa aqui que ele não está gostando. Eu conheço meu marido, eu conheço minha esposa. Quer dizer, a pessoa sabe, né, como é que funciona. Tudo isso, irmãos, vem de uma convivência. Eu vejo que muita gente quer ter muito de Deus, mas a pessoa, ela não tem estado com Deus, né? Ela não tem falado com Deus. Mas eu trabalho, pastor. Mas quando está dentro do carro, às vezes às vezes a pessoa, ela quer arrumar uma maneira de orar. Então ela acha que se ela não ficar de joelho lá 1 hora, 2 horas de joelhos, não serve. Não, irmãos, às vezes aquele pouquinho que você está lá no seu trabalho, na sua casa, você vai aprendendo a conhecer a Deus, a aflição vai saindo do seu coração, você vai entendendo cada vez mais que todas as coisas estão na mão de Deus. Aí você fala, não adianta eu ficar apavorado, preocupado, porque o Senhor Jesus disse na palavra dele, que a preocupação não aumenta um côvado na estatura. Então o que eu vou fazer? Eu vou confiar no Senhor, eu sei que Ele vai agir, mas tudo isso vem, não é só de vir à igreja, mas de aprender com Ele, de andar com Ele. Às vezes até numa canção, Deus fala com você, naquele louvor, Deus lhe abre uma palavra, e você fala, mas Deus me deu uma palavra. Mas aonde que Deus deu a palavra? Você foi na igreja, você leu a Bíblia, fala, não rapaz, eu escutei um louvor agora, mas Deus falou profundamente comigo, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu vou estar fazendo. Você vê que o Eli ensinou, ao meu ver, o verdadeiro homem de Deus, não é aquele que fica paparicando a pessoa, não, é aquele que ensina a palavra de Deus, e a pessoa tem que ter uma atenção com Deus. Por exemplo, pastor, essa semana eu fiquei visitando um irmão, eu visitei ele 3, 4 vezes, mas ele não veio na igreja, pastor. Então você está tomando o lugar de Deus, né, irmão? Ele tinha que estar aqui, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Não, mas ele ficou tão feliz com a oração que eu fiz, ela ficou tão feliz. Não, irmão, quando nós vemos que nós estamos tomando o lugar de Deus, que aquela pessoa fala assim, não, mas depois que você me deu aquela palavra, eu não fui nem na igreja. Aí você fala, não, então eu errei. Eu dei uma palavra para a pessoa, eu devia ter falado para ela que essa palavra é aquela ponta do iceberg,
é aquela nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus tem muito mais, Deus ainda pode fazer muito mais. O Eli ensinou Samuel, e olha o versículo 5, ó. E sucedeu que vindo não, está aqui, o versículo 9, desculpe. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que se chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Agora, com quem que o Samuel falou aqui agora? Agora ele falou com Deus, ele aprendeu. Irmãos, não se assuste. Tem gente que está na igreja há muito tempo. A pessoa não fala com Deus, irmão, não fala. Pastor, mas tem coisas que eu duvido. Fala com Deus do que você duvida. Eu não quero que você simplesmente perdoe por perdoar. Eu quero que você fale com Deus, porque Ele sabe o tanto que você foi ferido, o tanto que você foi traído. Você tem que falar com Ele. Eu não quero simplesmente que você fale: olha, eu acho que é melhor eu pegar um envelope e dar o dízimo, né? Parece até que tem hora que ele olha para o lado de cá, parece até que tem obreiro que vem e parece. Não, eu quero que você fale com Deus. É com Ele que você tem que falar, abrir o seu coração. Você vê, aprender, você vê, o Samuel não sabia, mas o Samuel aprendeu. Eu, por exemplo, eu entrei na igreja, eu acreditava em tudo. Se acredita, né? Acredite se quiser, eu não acreditava que o homem tivesse vindo do Adão e Eva. Eu não falava para ninguém, mas eu estava dentro da igreja e eu falava assim: puxa vida, mas eu já tinha aprendido que veio da explosão, eu já tinha aprendido que veio do macaco, só que o macaco eu tinha uma dúvida, né? Tudo evolui. Por que que um macaco um dia falou: não vou falar mais, né? Quer dizer, então aí, o do macaco para mim não colava muito não. Já pensou? Todos os macacos foram evoluindo, foram virando homens, né? Aí um dia um macaco lá fez greve e falou: chega, não vamos virar mais gente não. Vamos voltar a ser macaco que a gente ganha mais, né? Então a do macaco para mim não colava não. Mas para mim aquele negócio de Adão e Eva, eu falava: mas como é que foi isso? Do barro e tudo mais. Aí um dia, irmãos, eu cheguei para o Senhor e falei: meu Deus, se essa incredulidade estiver aqui dentro, trabalha comigo. E se é um demônio, tira de mim. Tira, eu não quero. Irmãos, mas foi uma coisa tão incrível, como se tivesse tirado com a mão aquela incredulidade. E hoje, irmãos, tudo que eu leio na Bíblia, mas tudo, tem até um amigo meu que coloca lá: está na Bíblia. Tudo que eu leio na Bíblia, eu creio, irmão. Tudo, 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 tudo. Quando fala que o peixe engoliu Jonas, eu fico pensando no Jonas, aqueles 3 dias dentro do peixe e tudo mais. Quando eu fico lendo sobre o Noé, eu fico vendo aquela saraivada de pedra que Deus deu em cima dos inimigos, que acabou com os inimigos. O povo de Deus não precisou nem brigar, não precisou nem lutar. O Josafá colocou os músicos ali à frente. Tudo que eu leio hoje eu creio, mas eu precisei falar com Deus, poxa vida. A pessoa não está crendo, aí ela fica questionando: mas por que ela não fala com Deus? Aquele pai não falou com Jesus? Ajuda na minha incredulidade. Jesus ajudou. Quer dizer, ele estava incrédulo quanto a isso, né? Não é fazer porque tem que fazer, vir na igreja porque tem que vir. É melhor ir, né? É melhor ir. Não, irmão, isso aí não vai te levar a nada. Você tem que ter uma vida com Ele, querer o Senhor. Quer dizer, ele aprendeu aqui o Samuel, e depois essa aula foi de muita valia. Olha o 1 Samuel 16. Aprender a ouvir Deus, pessoal, é muito importante. Tem gente que, ao invés de ouvir Deus,
que é ouvir homens. Só que às vezes o homem está ligado com Deus, às vezes não está, né? Às vezes está no espírito, às vezes está na carne. Quer dizer, tem que procurar uma identificação com o Senhor, né? E tem gente até que gosta de dirigir a vida das pessoas, né? Eu me lembro de, há muitos anos atrás, uma pessoa me procurou. Aí falou que tinha conhecido uma profetisa, né? Tem o profeta e tinha a profetisa. Aí a profetisa, ela começou ali a dar uma palavra para eles. E o que faz a pessoa ganhar a confiança? Que uma profecia dá certo, né? Depois que a primeira deu certo, a pessoa acha que tudo que sair da boca daquela pessoa vai dar certo também. E às vezes não é assim. Aquele dia a pessoa estava ligada com Deus, só que tem dia que às vezes a pessoa entra na emoção e ela quer falar alguma coisa ali, que aquilo lá, né? E eu lembro que a profetisa chegou para ela e falou: olha, eu tive uma direção de Deus, você vai fazer almoço para mim durante não sei quanto tempo. Aí ela veio conversar comigo, falou assim: pastor, isso está me dando problema em casa, porque o senhor sabe como é que é, meu marido chega em casa, e ele fala assim, aí, não, eu tenho que fazer a comida para a profetisa vai vir comer aqui em casa, né? Tem uns que falam que é para comer, outros que falam que é para dormir, né? Uma vez um ligou para mim e falou: eu estou indo aí para São Paulo, que Deus tem uma missão maravilhosa. Eu falei assim: que maravilha, onde você vai ficar? Ele falou: vou ficar na tua casa, Deus falou que vai ficar na tua casa. Eu falei: o dia que Deus falar comigo, você vem, irmão, por enquanto Deus não falou comigo não, só falou com você. Quer dizer, como é que Deus fala? Quer dizer, eu quero casar com a Suzy, Deus mandou eu casar com você, mas Deus tem que falar com ela também, poxa vida, né? Já que Ele me avisou, né? Por que não avisa ela, né? Quer dizer, já que é assim, por que avisa um só? E aí ela falou para mim: pastor, e agora, o que eu faço? Porque tem dia, isso acontece na minha casa e na sua, às vezes tem aquela mistura gostosa, né? Mas tem dia que o negócio lá, tem um tomatinho só ali, né? O negócio está meio sério, quer dizer, mas nós que vamos comer mesmo, a gente se vira ali, frita um ovinho, faz um omelete, aumenta, faz um ovo ficar grande, né? Agora, se vem a profetisa almoçar em casa, tem que ter mistura, né? Ela falou: pastor, e agora, o que eu faço? Eu falei: manda essa profetisa plantar batata, irmã. Falei para ela: que isso, pastor? Eu falei: irmã, para com isso, para com isso. O que vem de Deus não traz jugo, não é pesado, não tem sacrifício. Israel só tem que falar com ela. Ela falou: nossa, pastor, meu marido vai gostar do senhor, falou para mim. E ele veio, ficou na minha igreja, e ela também veio e trouxe mais um monte ali, que estava tudo debaixo daquele jugo, né? Era um jugo, pessoal. Tem homens que, ao invés de ensinar a pessoa a seguir Deus, ensina a seguir o que Ele fala. É ciumento, é possessivo, né? Isso é possessiva, parece que está disputando com alguém. Não, nós temos que entender, a pessoa não entra na igreja para ser propriedade de um pastor. Ela é filha do Deus Altíssimo, ela tem que procurar ouvir Deus. Você vai ver que o Samuel aprendeu, olha o 16, o 1 Samuel 16, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te a Jessé, o beremita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quer dizer, aqui Deus estava dando um basta no Saul. O Samuel passou lá a noite toda buscando pelo Saul. Aí Deus falou: não, eu já achei um novo rei. Ele soube ouvir e foi lá, né? Porque o Saul errou demais, não quis saber das coisas de Deus. Até feiticeiro ele foi procurar, né? Olha o versículo 2: porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidar a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Porque nós temos que fazer as coisas como Deus está falando.
Ah, mas vamos produzir um resultado. Não, não é o resultado. Tem que fazer do jeito que Deus está falando. Olha o que ele diz: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-os e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso acontece comigo, acontece com você. É esse, é essa, só pode ser isso, é aquilo, acontece com a gente. Só que o Samuel aprendeu a ouvir Deus, porque na hora que ele achou que era o Eliabe, por que ele achou que era o Eliabe? Porque o Eliabe era forte, o Eliabe era de guerra, né? Às vezes a pessoa, ela fica procurando muito as qualidades que ela acha que alguém deve ter, né? E às vezes ela não para perceber que um diamante, antes de brilhar, ele foi bruto um dia, né? Que ele sendo lapidado, ele sendo cuidado. Irmão, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de olhar aquele diamante brilhando, né? E acha aquele diamante maravilhoso. Agora tem gente que não, que olha uma pedra bruta e diz assim: não, olha, vale a pena eu colocar e ajudar a forjar esse diamante no fogo, para que realmente ele brilhe um dia, para que realmente vale a pena. Tem gente que não, né? Se está brilhando é bom, se não está, não é, né? Fica cheio de conceitos e preconceitos, né? Ideias preconcebidas que a pessoa tem, e ela às vezes não deixa nem, às vezes, Deus operar e fazer a obra. Aqui, no caso, ele queria ungir o Eliabe, porque o Eliabe era um homem de guerra. Aí ele aprendeu a ouvir Deus. Olha o 7, ó. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você já aprendeu a ouvir Deus nisso aqui? Não? Você já aprendeu? Ou você ainda continua vendo a aparência, né? Você olha ali, né? E a aparência da pessoa que vale. Irmãos, eu não sei se você percebeu, no meio do gospel, né? No meio evangélico, no meio cristão, eu nem sei quanto por cento é aparência, mas tem muito de aparência. Aquela pessoa que parece santa, aquela pessoa que parece que ora, aquela pessoa que quando conversa com você, ela faz questão de mostrar que é santa demais, né? Tem gente que até faz você acreditar que você nem imagina, fala assim, essa pessoa acho que nem no banheiro ela vai, né? Esses são os mais perigosos, irmão. Esses são os que mais vão decepcionar. Por quê? Porque é uma aparência. A pessoa que aprendeu a ouvir Deus, o que menos importa para ela é a aparência. Ela fala: não, vamos esperar, a árvore foi plantada, a árvore vai dar um fruto. Depois que der o fruto, a gente fala que fruto que é. Antes de dar o fruto, não. Tem gente que quer dizer que a árvore é boa sem dar fruto, irmão. Mas baseado em que a árvore é boa sem dar fruto? Você esperou dar o fruto? Ah, mas eu conheço. Quando eu bato o olho, o Samuel bateu o olho no Eliabe, achou que era o Eliabe. Mas ele aprendeu a ouvir Deus. Deus falou: não é esse. Já pensou se ele tivesse ungido o Eliabe, hein? Você vê quando o povo elege um louco aí, um xarope aí, uma xarope, você vê o que acontece? Não aprendeu a ouvir Deus, pessoal, não aprendeu. Quer dizer, colocar diante de Deus, orar. Você viu, tem gente que na hora aí que vai, eu não vou votar mais de ninguém. É isso que você acha melhor? Você já se colocou como um zero à esquerda mesmo, que você não pode mudar nada, né? Então você já se isolou ali e falou: já que eu não posso mudar nada, não, você tem que dizer: não, eu posso fazer a diferença. Eu vou orar e vou fazer a diferença em nome de Jesus. Ou para um lado ou para o outro, não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, o púlpito não é para isso. Quer dizer, mas só que você tem que orar.
Eu não vou mais montar negócio nenhum. Mas se você tiver a veia empreendedora aí, o sangue empreendedor na tua veia, como é que você vai fazer aí? Se você tem o sangue empreendedor na tua veia, meu irmão, você vai trabalhar das 8 às 18, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois você vai falar, não, já começa a ver defeito, que é isso, é aquilo, quer dizer, não adianta, quer dizer, não é você que tem que decidir isso aí, você tem que falar com Deus, aprender a ouvir ao Senhor. Não, mas eu vou trabalhar assim, de empregado. Mas peraí, eu vou trabalhar de empregado, mas é um plano de Deus para eu chegar onde eu quero chegar. Eu tenho um outro objetivo, o meu objetivo é outro, o meu voo é mais alto. Ou senão, não. Eu sou uma pessoa, pastor, que eu gosto de segurança. Então, eu prefiro um pássaro na mão do que 2 voando. Glória a Deus. Então, você fica ali, fica quietinho, não fica vendo defeito, e se você tiver um chefe, você obedeça. Porque se você quiser continuar no local onde você trabalha, quem tem juízo, né? Quem tem autoridade manda, quem tem juízo obedece. Tem gente que é empregado, quer bancar o chefinho, quer bancar a chefinha, você não vai durar. Você não vai, depois vai ficar sem emprego. Né? Aqueles 5 minutos que dá, né? Aquele piti que a pessoa dá, e depois vai chorar. Acabei jogando fora uma oportunidade. Eu sou muito esquentado. Não, é porque você não está sabendo ouvir Deus. Quer dizer, quando nós sabemos ouvir o Senhor, a gente sabe até a hora de calar. Por exemplo, um casal, na hora de uma discussão, o homem de Deus tem que saber a hora de calar. A mulher de Deus tem que saber a hora de calar. Quer dizer, tem hora que é hora de ficar quieto. A Bíblia diz, sem lenha o fogo se apaga. Um pai com um filho com um pai. Peraí, não é esse o caminho que nós vamos tomar, não, pelo amor de Deus. Você é minha esposa, você é meu filho, a senhora é minha mãe, o senhor é meu pai. Não, a pessoa que sabe ouvir Deus, ela sabe aquele momento, que é aquela hora de parar, aquele momento de ver. Ele ungiu Eliabe, Deus falou para ele, você está indo pela aparência, não é esse. Aí, olha como foi importante ele ouvir Deus, olha o versículo 8, então chamou Jessé Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a esse tem escolhido o Senhor. Olha que facilidade ouvir Deus, pessoal. Olhou e falou, não é esse não. Tem gente que está tão desesperada, irmão, para casar, que se achar um deitado na rua, é aquele mesmo. Né? Acha uma aí que está à disposição aí. Nem sempre quem está à disposição é o melhor, irmãos. Não sei que às vezes a pessoa acha que quem tem que fazer a obra de Deus é quem está à disposição. Não é quem está à disposição. Às vezes é aquele que é o mais ocupado, a mais ocupada é que Deus vai usar. Entendeu? Não é pessoa que, não tem. Uma vez uma pessoa até que eu conheço bem, até posso dizer até que é da minha família. Quando eu falo da minha, não falo da sua. Eu não posso falar da sua família. A pessoa fala assim, o fulano está precisando, deixa o fulano um pouco na igreja aí com você. Mas para que vai ficar na igreja? Porque ele fica aí, é melhor. Irmão, a igreja não é terapia ocupacional. Aí passa uma mulher, ele não tem conversão, ele fica olhando para a mulher dos outros, fica falando palavrão dentro da casa de Deus, não tem temor, não tem respeito. Se tivesse deixado ele ficar na igreja, ele estava na igreja até hoje. Irmão, tem gente que ficar na igreja é pior. Ao invés da pessoa se tornar mais santa, ela se torna menos. Tem gente que ao invés de virar santo, parece que vira bruxo dentro da igreja. Quer dizer, por quê? Porque a pessoa achou que por estar dentro da igreja estava tudo certo. Não precisava tratar a mulher melhor, não precisava tratar filho melhor, não precisava honrar pai e mãe. Não, eu estou dentro da igreja aqui, já colocaram um carimbo de salvação nas minhas costas aqui, eu estou salvo. Não, meu irmão, se todo dia a gente não rever a nossa situação, como é que nós vamos chegar? Nós não vamos entrar de qualquer jeito, nós temos que consertar. Você vê que aqui ele soube ouvir, não era o Eliabe, não era o Abinadab. Aí, olha o que aconteceu, o versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram os jovens? Ele não tentou adivinhar, né, pessoal?
Tem um negócio no nosso meio de pessoa que fica tentando adivinhar as coisas, né? Tem que adivinhar nada. Ô Jessé, você tem mais filho? Aí o Jessé falou, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Irmãos, aí ele escolheu ali o Davi. Mas ele aprendeu a ouvir a Deus, não é aquela hora. E às vezes a gente, mesmo ouvindo a Deus, a gente às vezes tem uma vontade nossa, que a gente quer fazer, mas depois a gente fala, olha, eu acho que era uma coisa mais da carne do que do Espírito. Quer dizer, aí você vai orando, e Deus ele vai trabalhando com você. Nem sempre quando você não vai com a cara de uma pessoa, tem gente que diz assim, eu quando não vou com a cara de uma pessoa, eu sou assim. Cuidado, irmão, as pessoas erram. Às vezes aquela pessoa tem até uma bênção, e você não consegue enxergar. Quer dizer, o pastor, você coloca um pastor no local, a pessoa chega lá, o primeiro culto, aí já vem lá, não gostei. Mas você conhece o pastor, irmão? Você já ouviu? Não, pouco que eu vejo, eu já, isso aí para mim, e se aquela pessoa tiver uma bênção? Né? Uma bênção para a pessoa. Né? Quer dizer, quando Deus ele trabalha, nós temos que aprender, falar, mas por que eu não estou indo com a cara da pessoa? E às vezes tem gente que você acha que é arrogante, é prepotente, e às vezes aquela pessoa ela é tímida. Ela não é arrogante nem prepotente, ela é tímida. Depois que você chega perto da pessoa, você até pede perdão a Deus, fala, poxa vida, eu estou achando que aquela pessoa fosse arrogante, ela não é. Ela é uma pessoa reservada, é uma pessoa tímida, né? Quer dizer, às vezes você vai conhecendo aquilo, às vezes um trabalho, a primeira semana que eu estou trabalhando, eu já não gostei, vou mudar, mas em uma semana, irmão, já, né? Uma semana já deu para ver tudo assim, né? Às vezes a pessoa ela é assim, eu estou fazendo um curso, mas você está fazendo um curso 1 mês, irmão, não, eu não gostei, não é o que eu quero, mas em 1 mês, você já viu o que é que você não quer? O que você não apresenta a Deus? O que você não fala com Deus em nome de Jesus? Né? O que você não se coloca diante dele? Aprende a ouvir o Senhor, que tem gente que é só confusão, irmão, só se envolve em confusão, se envolve em coisas ruins, e vai, e abre um buraco de novo, e vai abrindo outro. Será que essa pessoa está sabendo ouvir Deus, irmãos? Né? Quer dizer, Deus mandou comprar um carro, mas como que Deus mandou comprar um carro e agora eu não estou pagando? Como é que Deus? Então, quer dizer, Deus mandou só eu comprar o carro. Se Ele mandou comprar o carro, Ele vai operar e eu vou pagar, em nome de Jesus. Se Ele mandou comprar uma casa, né, um apartamento, então eu vou pagar. Se foi Ele que mandou, eu vou fazer, né, em nome de Jesus. Só que nós temos que entender, pessoal, que tem coisas que nós temos que nos adequar a Deus, não Deus a nós. Eu deixei para dar esse versículo aqui por último, Provérbios 1:33, para a gente terminar. Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Olha aí, o que me der ouvidos, habitará seguramente. A minha mãe me deu um conselho, meu pai, o meu amigo me deu um conselho, o fulano me deu um conselho, eu não estou em paz. Ele diz, o que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Nós temos que buscar o aconselhamento naquilo que diz o Senhor para nós. Quer dizer, aquilo que Ele está falando comigo. Quer dizer, é dessa maneira que Deus ele age. A primeira coisa, quando Deus nos dirige, Ele traz para nós paz. Você anda em paz. Talvez você não tenha conseguido ainda o que você esteja buscando, mas uma paz já tomou conta de você. Porque você aprendeu a ouvir. Quer dizer, você está realmente ali abrindo o seu coração, porque Ele fala, mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. E outra, não adianta ficar culpando os outros, né? Enquanto a pessoa ficar culpando os outros, irmão, mas esse negócio de culpar os outros, não é de agora, né?
Isso vem da criação da humanidade. Quando Deus criou o Adão, né, aí a serpente chegou lá, convenceu a Eva a comer o fruto, né? Aí a Eva, na época, né, a Eva andava armada, né, ela tinha uma 765, aí ela encostou a 765 assim na cabeça do Adão, falou: Adão, você vai comer esse fruto. Foi isso que a Eva fez? Foi isso que ela fez. Ela ofereceu o fruto, né? Ela ofereceu, né? Tem pai que diz assim: ah, mas o meu filho está assim por causa do fulano, meu filho está assim por causa do ciclano. Sim, as más conversações corrompem os bons costumes, mas existe decisão que é a pessoa que toma, né? Sabe, o marido tá com coisa errada, ela diz: ele está assim por causa daquela mulher, ela que é culpada. Não, espera aí, ela que é culpada? É, porque ela que dá em cima dele. Mas como é que ela pegou o número do celular dele? Né? Como é que ela fica mandando mensagem 10h30 da noite e ele lê? Né? Quer dizer, não adianta a gente fazer igual o Adão. O Adão comeu o fruto e olhou e falou assim: olha, foi essa mulher que o Senhor me deu. Né? Então, colocar a culpa nos outros... Antigo, quando você encontra com um filho, o filho sai de casa, quando ele encontra que saiu de casa revoltado, ele diz: quem que não prestava? Você encontra um filho revoltado na rua, o filho está revoltado: o que aconteceu? Meu pai não presta, a minha mãe não presta. Aí junto a meia dúzia que houve uma versão só: ai, o que fizeram com você, meu filho? Você é um menino tão bacana, leva para casa. Leva para casa, mas se prepara. Levanta meio-dia, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, né? É respondão, né? Vai para a academia para ficar com um bração desse tamanho, para ficar batendo em todo mundo, né? Aí você vai ver que a história não é assim. Ouça sempre duas histórias. A da pessoa, às vezes você vai ficar em dúvida, né? Que um conta uma história, o outro conta outra. Aí você faz igual o Salomão, né? Então, pega a espada, divide. Não, aí vai aparecer a verdade. A verdade vai aparecer. A verdade aparece, e às vezes não aparece na hora não, irmãos. Tem verdade que aparece bem depois. Você viu aquele pregador, aquele pastor de uma igreja, que ele estava pregando, aí uma moça levantou na hora e disse assim: ó, esse homem tem um caso comigo. Esse homem teve um caso comigo. Aí o pastor falou: senhora, eu nunca vi a senhora na minha vida. Ela falou: não, você teve um caso comigo. Aí a mulher dele estava do lado, falou: esse homem teve um caso comigo, ele dormiu comigo. Aí a mulher falou: moça, você tá delirando. Ela falou: não, eu falo até onde ele tem uma marca de nascença. Aí chegou lá no ouvido da mulher, lá da mulher dele, falou: ó, ele tem uma marca de nascença assim. Para ver aquela marca de nascença, só se estivesse sem roupa. Aí a mulher olhou para ele e falou: poxa vida, você me traiu. Ele falou: eu não te traí. Aí o presidente do ministério chamou, desligou ele, expulsou ele do ministério, porque a mulher dele falou: realmente ele tem essa marca de nascença, onde ela falou que ele tem, que só ela que pode ter visto, só eu e ela que vimos, porque só nós que vimos, só nós que sabemos. Aí passaram-se mais de 20 anos, 30 anos, essa mulher foi procurar a presidência do ministério. Ela falou: olha, fazem 30 anos que eu estou com esse peso, eu prejudiquei uma pessoa. Aí o pessoal olhou e falou: o que aconteceu? Ela falou: olha, eu tenho um amigo que é enfermeira, e eu soube que o meu pastor estava lá no hospital, e eu pedi para ela deixar eu ver o meu pastor, quando que ele fez a cirurgia, e ele estava sedado. Eu descobri ele, e vi que ele tinha essa marca. E eu, para prejudicar o pastor, eu disse que ele tinha saído comigo. Faz esses anos todos que a minha vida é um inferno, porque eu prejudiquei. Quer dizer, aquele homem perdeu o ministério, foi expulso do ministério, foi desligado, tudo por uma mentira. Mas a verdade apareceu. Irmãos, tem verdade que um dia vai aparecer. E se alguém tentar prejudicar alguém,
e aparecer no dia do juízo, vai ser para ir para o inferno, irmão, porque aí não vai ter mais jeito. Essa ainda se arrependeu, né? E falou. Aí depois foram procurar o pastor para ele voltar, ele falou, não, já, deixa assim, eu sabia que um dia Deus ia mostrar. Um dia Deus mostra. E tem gente, irmão, que o dia que realmente mostrar, aí realmente vai ver muita coisa. Aprenda a ouvir Deus, aprenda a ouvir o Senhor, não julgue ninguém. Esse negócio da internet hoje, a pessoa coloca ali, a pessoa já vai julgando e vai falando. Não julgue, irmão, não julgue. Aprenda a ouvir Deus, coloca diante de Deus, diz, meu Deus, eu coloco isso diante do Senhor. O Senhor é que sabe de todas as coisas. E aquele que aprende a ouvir Deus, está escrito aqui, ó, mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Amém, pessoal? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Meu Pai, nós estamos aqui hoje, meu Pai, para aprender a te ouvir, Pai. Oh, meu Deus querido, quando nós achamos que não precisamos te ouvir, Pai, existem muitos, Pai, mas muitos casos na Bíblia, de homens que não te ouviram, de mulheres que não te ouviram, meu Pai. Oh, meu Deus querido, mas ainda é tempo, Pai. Oh, quando nós aprendemos, meu Pai querido, a te ouvir, Pai. Ah, meu Deus, uma direção. Quantas vezes Davi, mesmo tendo o exército que ele tinha, Davi tinha um exército muito populoso, mas ele chegava diante do Senhor e ele dizia, devo eu subir ou não? Aí o Senhor dizia, não, hoje não suba, vá pelo outro lado, e amanhã eu darei os inimigos na sua mão. Ou às vezes o Senhor falava para Davi, sobe agora, pode subir, e eu darei os inimigos na sua mão. Ah, Pai, tudo com a direção do Senhor, meu Pai querido. Oh, meu Deus querido. Ah, aquela paz no coração, que vai nos ensinar a discernir, meu Pai, o que é a sua voz, o que é carne, o que é espírito. Ah, meu Deus querido, aleluia. Entrego a ti A minha oração, a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. sim, Pai. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer.
o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou, Senhor, seguro estou em ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará